Amigas e amigos do Flamília da Nação, é hoje o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Flamengo entra em campo com uma surpresa, hein? Tem surpresa na escalação do Mengão, nós vamos falar para vocês. Situação de Marcos Braz se complica. Justiça atende ao Ministério Público e vai autuar Marcos Braz por lesão corporal. Nós vamos explicar para vocês o que isso pode significar. Situação de Marcos Braz complicadíssima. Craque fora contra o Flamengo, é isso mesmo. E o fim de um ciclo, fim de uma era. Muita gratidão, mas chegou ao fim. A gente vai explicar para vocês agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like. Cada like deixado é um gol do Mengão. É isso. Você quer que o Mengão vença o jogo? Então deixa o seu like agora para que mais e mais pessoas possam assistir. Vamos montar essa energia positiva aqui pela vitória do Flamengo hoje diante do Vasco. É um jogo difícil. É claro que o Vasco... a gente vai fazer uma análise aqui, né? Mas o Vasco está na parte de baixo da tabela, mas luta desesperadamente. Entrou na zona de rebaixamento com o resultado de ontem do Goiás. Então... tá no sufoco, vai tentar de todas as maneiras. O Flamengo, claro, é favorito. Inclusive, nós temos uma dica boa para vocês aqui, hein? Vamos falar agora. Então, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Enquanto roda a vinheta, você vai deixando o like. Cada like um gol do Mengão. Roda a vinheta! É isso, galera, e nós temos, olha, uma surpresa para vocês. O oferecimento desse vídeo é da 1xBet. A 1xBet é a melhor casa de apostas do Brasil, sem sombra de dúvidas. Eles estão dando uma molezinha, cara. Você vai se cadastrar agora, aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, você tem um link. Clica nesse link, faz o cadastro gratuito e não esqueça de colocar o nosso código promocional, Flamília Nacão, 1x, é isso mesmo, não tem o tio e não tem o C cedilha, Flamília Nacão, 1x, e você vai ganhar o primeiro depósito em dobro. Galera, eles pagam, aqui tá R$ 1.500, mas é R$ 1.560 até R$ 1.560 em dobro. Você tem essa possibilidade. Os caras estão dando para você poder apostar. O primeiro, obviamente, colocando o código promocional. Então, corre lá. A minha dica é exatamente o jogo do Flamengo. Eu acho que eles não perceberam que o Flamengo agora tem o Tite, hein? Estão dando uma molezinha, 1,65 a vitória do Flamengo, e tem algumas possibilidades. Flamengo marcando primeiro, eles estão pagando, se eu não me engano, 1,80. Quer dizer, possibilidade de você ganhar dinheiro e ficar feliz com a vitória do Mengão. Corre lá, clica no link 1xBet e faça a sua aposta. Bom, a situação, galera, do Marcos Braz se complica muito. A Justiça atende ao pedido do Ministério Público e vai autuar Marcos Braz por lesão corporal em torcedor durante briga em shopping no Rio de Janeiro, aqui no Barra Shopping. A juíza do caso concedeu ainda a absolvição de Leandro Campos Gonçalves das acusações de ameaça e lesão corporal contra o dirigente. Pedidos do Ministério Público foram feitos depois de analisar as câmeras de segurança do local onde aconteceu a briga. Quer dizer, a Justiça já inocentou, a juíza, né, do caso, já inocentou o Leandro, né, que é o torcedor que foi agredido, e vai mandar indiciar o Marcos Braz. Gente, isso é um negócio muito sério. O Marcos Braz acabou utilizando das dependências do Flamengo, do Ninho do Urubu, para poder fazer a sua defesa. Tudo bem que os banners, né, que ficam atrás com os anunciantes do clube não estavam lá, mas o Flamengo tem um contrato em que a própria Adidas diz que o Flamengo não pode ter envolvimento de nenhum dos seus integrantes, né, nem do departamento de futebol, nem de jogadores e tal, com problemas com a justiça, problemas envolvendo
polícia e tal. Então, assim, a situação do Marcos Braz fica muito complicada e até os aliados do presidente Rodolfo Landim hoje pedem a saída do dirigente, principalmente porque agora ele está sendo oficialmente acusado, indiciado pela justiça por essa questão grave, né? Porque isso é um crime, né? Lesão corporal é um crime e que foi cometido segundo a justiça, segundo a juíza, né? As câmeras do Barra Shopping comprovaram que esse fato aconteceu e que o Marcos Braz sendo autuado e possivelmente sendo culpado nessa questão. Claro que ainda vai haver um julgamento, mas ele vai ter que responder criminalmente por uma situação e uma mordida na virilha, hein? Que situação, Marcos Braz, Marcos Braz. Olha que situação. Bom, fim de um ciclo no Flamengo. A gente aqui se refere ao Rodrigo Caio. Fica aqui toda a nossa gratidão, mas como a gente já vinha dizendo para vocês, muita gente perguntando, o Tite chegou e tal. Gente, na entrevista coletiva do Tite, de apresentação, ele deixou muito claro que algumas condições ele não reverteria. Algumas situações estavam já entregues à diretoria e a diretoria tomaria a decisão. E uma delas é do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio já foi comunicado que não terá o seu contrato renovado e fica a gratidão, principalmente pelo ano de 2019, parte de 2020 também, em que o zagueiro foi um dos grandes responsáveis por aquela conquista. Claro que não conseguiu performar depois disso, é uma pena. Eu sei que muita gente pede uma nova oportunidade para o Rodrigo Caio, mas assim, quem conhece de bastidores, né? A gente que sabe aqui, sabe de muita coisa, então assim, é complicado. O Rodrigo Caio tem realmente problemas para poder retornar. Ele tem problema no joelho? Não, mas para poder voltar a ser aquele atleta que um dia ele foi, ele dificilmente vai conseguir retomar. Então, o Flamengo preservando exatamente a sua... o clube, né, mantendo o nível alto, o Flamengo precisa ir atrás de um zagueiro que é do mesmo nível do Rodrigo Caio de 2019. Eu acho que hoje o Fabrício Bruno faz muito bem essa função pelo lado direito. Para mim é um zagueiro até pouco valorizado no Flamengo. Para mim um zagueiraço, muito bom mesmo. Não tem a qualidade na saída de bola que o Rodrigo Caio tem, mas tem uma velocidade impressionante que pode botar ele no mano a mano com qualquer atacante do Brasil que ele vai dar conta. E isso dá uma tranquilidade muito grande para um time que joga com linhas altas, para um time que pressiona a marcação, para um time que propõe jogo, como é o caso do Flamengo. Enfim, o próprio Fabrício Bruno deseja ir para a Europa, então o Flamengo precisará contratar nesse setor, principalmente agora com a certeza da saída do Rodrigo Caio. Craque fora do jogo contra o Flamengo. Galera, no jogo de ontem, no finalzinho do jogo, aliás, como é feio esse time do Grêmio, hein, cara? Eu venho dizendo que o Flamengo acaba encaixando muito bem o jogo contra o Grêmio, porque o time do Grêmio, além de estar vivendo uma fase muito ruim, é um time que deixa jogar facilmente. É um time de muito pouca combatividade no meio-campo, eles não marcam. O volante do Grêmio é o PP, aquele mesmo que se formou aqui no Flamengo, quer dizer, deixa à vontade. Se deixar o meio-campo do Flamengo à vontade, é tudo que o meio-campo do Flamengo quer. Então o Flamengo tem tudo para nesse projetando já o próximo jogo. Tudo bem que tem o jogo contra o Vasco ainda. Esse jogo contra o Grêmio, o Flamengo se sair bem. E uma notícia maravilhosa para nós é que no finalzinho do jogo de ontem, o jogador mais perigoso do Grêmio, que é o Luizito Soares, que é um cracaço, isso é indiscutível, acabou levando o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo. Quer dizer, o jogo quarta-feira é um jogo que o Flamengo precisa vencer, né? Tem um jogo contra o Vasco hoje, a gente vai vencer, se Deus quiser, e aí projetando já contra o Grêmio, um jogo fora, um jogo duro, e que o Flamengo também hoje tem vários jogadores pendurados, né, com 2 cartões amarelos. Luizito Soares está fora. Então, uma ótima notícia você não ter do outro lado um cara tão decisivo, um craque de bola como o Luizito Soares. Facilita a vida. Eu acho que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira estão felizes da vida com essa notícia do Luizito não entrar em campo contra o Flamengo. Flamengo escalado e com surpresa. Flamengo entrará em campo daqui a pouco contra o Vasco com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno. Chegou até a cogitar-se ontem que o Fabrício Bruno estaria machucado, que não jogaria, mas vai para o jogo normalmente. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio campo, a gente já vai decorando a escalação. Olha que situação, hein?
Flamengo que teve 30 jogos no comando do malucão lá, em que o Flamengo, a gente não sabia quem ia jogar. E agora a gente vai decorando a escalação, que é o normal de se acontecer, né? Meio campo com o Pulgar, Thiago Maia, Gerson, que vem jogando muito bem, e aí a grande surpresa. De Arrascaeta de volta ao time titular. Everton Ribeiro ficará no banco de reservas e na frente Bruno Henrique e Gabigol? Não, Bruno Henrique e Pedro. Arrascaeta volta, mas Gabigol permanece no banco de reservas. Você concorda com essa escalação? Acha que o Arrascaeta deve voltar naturalmente mesmo para o time titular e que o Gabigol deve esperar a sua oportunidade, deve permanecer no banco de reservas? Comente aqui o que você acha e deixe o seu placar. Eu quero muito saber aqui quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Flamengo e Vasco. Coloca os autores dos gols. 2-0 Mengão, 3-0, 4-0, 3-1, 4-1. Só peço aos amigos vascaínos o seguinte: se tomarem um vareio de bola, um balaio no primeiro tempo, não abandone o estádio, não, para poder partir para São Januário para quebrar tudo, né? Não façam isso. Calma! Perder para o Flamengo tem se tornado natural para vocês. Então, mantenha a calma, a tranquilidade e, caso tome um vareio no primeiro tempo, mantenha a tranquilidade, permanece no estádio. De repente, vocês podem segurar o 4-0 no segundo tempo. Claro que a gente está aqui fazendo uma brincadeira, né, com o que aconteceu no último jogo, mas cada jogo é uma história diferente, é uma brincadeira, a gente tem que respeitar o Vasco, o momento que o Vasco vive, a sua grande torcida, e vamos partir para dentro para conquistarmos essa grande vitória. Coloca o seu placar, o meu é 2-0 e o seu? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vamos com tudo para cima deles, Flamengo. Hoje tem Clássico dos Milhões. Um abraço.